E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai fazer algo incrível. Vamos conceitualmente pegar papel e caneta, porque o nosso objetivo é esboçar o próprio tecido da realidade. Nós vamos desdobrar um material fascinante e muito profundo, dissecando aquelas ideias que formam a base da nossa existência, tanto material quanto imaterial. Vai ser uma jornada bem estruturada e que com certeza vai expandir muito os nossos horizontes. Vamos lá? Então, para começar direto ao ponto, será que existe mesmo um limite real, uma parede entre a física quântica e o divino? Sabe, por muito tempo a gente aprendeu que ciência era uma coisa e espiritualidade era outra, em caixas completamente separadas. Mas os dados e os estudos do material de hoje nos desafiam exatamente a apagar essa linha imaginária. E para entender como tudo isso se conecta, a gente vai subir uma escada bem interessante. Vamos passar pela ilusão da separação, os degraus de Maslow, a prisão do segundo degrau, o colapso da onda, o famoso sexto degrau e, por fim, chegaremos aos co-criadores da realidade. Começando então pela nossa primeira parada, a ilusão da separação, onde a ciência e a consciência se cruzam. A base do material que estamos analisando, vindo da pesquisa do Hélio Couto, traz uma premissa fortíssima. Absolutamente tudo no universo está conectado em uma única onda. E o material enfatiza o quanto ainda é um desafio gigantesco mudar o paradigma puramente materialista da nossa sociedade. Grande parte das pessoas ainda acha que só existe aquilo que se pode tocar, ver ou cheirar, ignorando completamente que até mesmo a tecnologia que a gente usa todo dia funciona na base de ondas invisíveis. E isso nos leva a um dos conceitos mais alucinantes da física para ilustrar a verdadeira natureza da realidade, o famoso paradoxo da dupla fenda. Realizado lá em 1805, esse experimento prova que um elétron pode se comportar tanto como uma onda de possibilidades quanto como uma partícula física. E sabe qual é o fator decisivo? O observador. A simples decisão de observar faz com que o elétron reaja. Ou seja, isso comprova de forma factual que o mundo físico, a matéria em si, é influenciada diretamente pela consciência. Incrível, né? Bom, avançando para o nosso segundo ponto, os degraus de Maslow, a escalada da sobrevivência. Vamos imaginar a famosa escada das necessidades humanas do psicólogo Abraham Maslow. Isso explica por que é tão difícil aplicar aquela física quântica maravilhosa no dia a dia. Acontece que a gente fica paralisado na base. São 5 degraus. O primeiro é a sobrevivência pura, a fome. O segundo envolve a espécie, segurança, dinheiro e sexo. Depois vem o poder, seguido pelo autoconhecimento e só lá no topo, a espiritualidade. Mas as estatísticas que a fonte traz são de cair o queixo. A gente tem cerca de 1 bilhão de pessoas completamente presas no primeiro degrau, apenas tentando conseguir um prato de comida. E mais assustador ainda, 5,7 bilhões de pessoas estagnadas no segundo degrau. Quase ninguém chega aos níveis superiores. E isso nos leva direto para a nossa terceira parte, a prisão do segundo degrau, ilustrada pelo clássico experimento do macaco. Para entender essa paralisia de quase 6 bilhões de pessoas, a gente precisa olhar para a biologia do cérebro. Em 1943, cientistas mapearam essas profundezas usando macacos e eletrodos. Eles descobriram botões literais de dor e prazer. Quando o macaco podia apertar o botão do prazer, ele fazia isso a cada 3 minutos por 16 horas seguidas, até o experimento ser interrompido. No teste da dor, o animal até podia desligar o choque, mas após 16 horas, ele simplesmente desistia de viver. E olha o detalhe mais chocante dessa pesquisa. Se um animal passasse pelas 16 horas de dor, mas logo depois tivesse acesso ao botão do prazer, ele revertia completamente o trauma e voltava ao estado original. E a ciência expandiu isso para os golfinhos. Como eles têm um neocórtex bem maior, descobriram que nem precisava mais do estímulo físico do eletrodo. Através da linguagem e de sons, os pesquisadores conseguiam ativar os mesmíssimos sistemas de dor e prazer. Agora pensem comigo, se um golfinho faz isso com som, imaginem o neocórtex humano. Nós ativamos as nossas próprias prisões de dor ou as nossas curas, simplesmente focando em palavras e pensamentos. Entrando na nossa quarta sessão, o colapso da onda, a escolha da nossa realidade. Mas afinal, o que é colapsar a função de onda? Basicamente, é o ato do observador transformar o que é apenas uma possibilidade infinita em uma realidade física. Pensa no espaço de Planck, que é a menor medida que existe. Lá no fundo da realidade microscópica, tudo é formado por nozinhos vibrantes, uns dodecaedros de 12 lados, que são onda e partícula ao mesmo tempo. É o tecido do espaço-tempo.
Quando nossa consciência foca e pensa, ela age exatamente como aquele observador do experimento, decidindo como essas ondas vão se comportar e trazendo a realidade material para a existência. O ponto crucial aqui é entender como as dimensões coexistem. Imagina o rádio de um carro. Várias estações estão ocupando exatamente o mesmo espaço ali no ar, dentro do veículo. A única coisa que separa uma música da outra é a frequência vibracional em hertz. O material de hoje nos diz que outras dimensões da realidade funcionam do mesmo jeito. Elas estão aqui, agora. Para acessar realidades superiores, não é preciso viajar pelo espaço. É só uma questão de alterar a sintonia dos próprios pensamentos e sentimentos. Chegamos então ao quinto ponto, que é a grande revelação da nossa análise, o sexto degrau, a fusão. Isso aqui é um verdadeiro código de trapaça para contornar todas aquelas prisões biológicas da escada de Maslow. O sexto degrau é a fusão com o vácuo quântico. E o que é o vácuo quântico? É simplesmente a fonte primária, a onda infinita de onde sai toda a energia, a realidade e a matéria de todos os universos. A sacada é que a nossa onda individual humana pode se fundir com essa onda infinita do todo. Quando isso acontece, o jogo muda. Acaba a escassez, acessamos energia vital pura e inesgotável, que algumas tradições chamam de chi. Para facilitar, vamos pensar numa gota d'água ou numa pequena onda batendo na praia. Quando ela volta e se junta ao mar, é impossível separar aquela aguinha do resto do oceano. Mas a grande beleza aqui é que se fundir com a onda maior não destrói a sua individualidade. Muito pelo contrário, a gota não morre, ela se expande e ganha a consciência de todo o oceano. Ela se torna um com ele. Buscai primeiro o reino dos céus, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Olha como isso é forte. Sob a lente desse estudo de hoje, essa frase milenar deixa de ser apenas uma metáfora reconfortante e se torna um manual de instruções literal de mecânica quântica. Se o foco for buscar essa fusão, esse sexto degrau primeiro, todas as necessidades daqueles degraus inferiores, de comida a poder, são resolvidas por acréscimo, como uma consequência matemática dessa grande conexão. O que nos leva ao nosso sexto e último ato: co-criadores da realidade. O poder infinito. Se a gente atinge essa fusão, o que acontece? A gente se torna um co-criador consciente e ganha uma força imensa para afetar sistemas inteiros. Só que muitas pessoas têm um medo tremendo disso. A análise mostra que muita gente se sabota para ficar na zona de conforto. E o perigo dessa inércia é o desgaste da própria energia vital. O material chega a descrever o outro lado do tecido da realidade como um seringuete, uma selva metafísica. Lá, consciências que se recusam a evoluir operam como predadores de energia, se alimentando do chi de quem não sabe se proteger e vive dominado pelo medo. E aí a gente bate numa ironia fantástica que a fonte traz. Sabe o que mais trava a humanidade de dar esse salto quântico? É o medo literal de perder os pequenos prazeres terrenos. Acreditem se quiser, é o medo de perder a feijoada. A pessoa acha que se virar luz e pura energia, não vai mais poder comer seu prato favorito ou curtir os prazeres da matéria. A gente recusa um império quântico infinito pelo pavor de perder um simples prato de comida. Dá para acreditar? E com isso chegamos ao final da nossa jornada de hoje. A mecânica quântica, junto com a neurociência e a sabedoria metafísica, apontam que a realidade é muito maior do que a gente enxerga. A verdade é que nós já criamos a nossa realidade em cada microdecisão, só esquecemos como usar o botão de sintonização direito. A questão final não é se essa onda existe, mas sim, a gente tem coragem de soltar as amarras biológicas, girar esse dial e sintonizar de vez na onda infinita? Fica a reflexão para todos. Um grande abraço, continuem aprendendo e até a próxima análise.